Estamos com uma mensagem de salvação. É a última mensagem a ser dada ao mundo inteiro. É a mensagem do terceiro anjo, do Apocalipse, capítulo 14, verso 9. É uma mensagem muito urgente, que todos devem atender, todos devem prestar atenção. Esta mensagem é uma mensagem muito perigosa, porque a mensagem do terceiro anjo é uma mensagem que era dos pastores adventistas, mas esta mensagem foi abandonada em 1980. E assim, Deus levantou o seu servo Elias Joaná, que restaurou a mensagem do terceiro anjo. Esta mensagem do terceiro anjo é a mais terrível ameaça já feita aos seres humanos. Eu vou revelando um pouco sobre a marca da besta. Vou revelando um pouco a marca da besta. Na Bíblia, porque a palavra de Deus revela sobre a marca da besta, o sinal da besta. Porque há 2 sábados que está a trazer confusão ao mundo inteiro. Estes 2 sábados estão a trazer divisão. 2 grupos estão a se formar ao mundo inteiro. Por isso, esta mensagem do terceiro anjo está a dividir o mundo inteiro em 2 classes. Os adoradores de Deus, guardando um sábado verdadeiro, e os adoradores da besta, guardando um sábado falso. Mas antes de eu revelar o que é a marca da besta, vou falar um pouco sobre o sábado verdadeiro, que está na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, voltando para o livro de Gênesis, na criação, o princípio, como tudo começou. Então, Gênesis capítulo 2, o seu versículo 1, 2 até 3, tem afirmação na palavra de Deus, que havendo Deus criando os céus e a terra, e o mar e as fontes das águas, Deus descansou no dia 7º, e Ele abençoou e santificou. Eu estou revelando o verdadeiro sábado, que está o selo do Deus vivo. E ainda a palavra de Deus, Êxodo capítulo 31, o seu versículo 12, também tem afirmação. A palavra de Deus declara que certamente devem guardar os meus sábados, porque servirá de sinal entre mim e vós. Em todas as vossas gerações vocês devem guardar os meus sábados. Então o sábado tem que ser guardado até a última geração. Eu não sei se sabem em que geração nós estamos a vivendo. Estamos a vivendo na última geração da história da Terra. E Deus diz que este sábado tem que ser guardado até a última geração. Então, o livro de Ezequiel, capítulo 20, também tem afirmação, a palavra de Deus. Certamente guardareis os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. Ezequiel 20, versículo 20. A palavra de Deus afirma isto. Então nós vamos, mais uma vez, Êxodo capítulo 20, o seu versículo 8. Também a palavra de Deus afirma: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás
e farás toda a tua obra. Mas ao sétimo dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nela nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu empregado, nem a tua visita que vem em tua casa, nem o teu animal, o teu boi. Não deve fazer serviço no dia do sábado. Porque Deus fez os céus e a terra, e o mar e as fontes das águas, em 6 dias. Mas ao sétimo dia, Ele descansou e abençoou e santificou o sétimo dia. Assim diz a palavra de Deus. Assim diz o Senhor. E ainda vamos caminhar mais um pouco no Novo Testamento. O Novo Testamento também tem outras afirmações. A palavra de Deus em Marcos, capítulo 2, o seu versículo 23, ali nos diz que Jesus é o dono do sábado. Lucas, capítulo 23, o seu versículo 55, também tem afirmação. A mãe de Jesus, Maria, mãe de Jesus, também guardou o sábado. E outras mulheres que estavam andando com Jesus, seguindo Jesus, naquele dia estavam se preparando para ir trazer perfumes à sepultura do Senhor Jesus. Mas segundo o mandamento, eles descansaram no sábado. Assim diz a palavra de Deus. Então por isso, ali está o verdadeiro sábado, o selo do Deus vivo. O mundo está a se dividir em 2 grupos. Outros recebendo o sinal de Deus. Outro grupo recebe o sinal da besta. É o que está a nos dizer a palavra de Deus. Agora, o Apocalipse, o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 13, tem uma afirmação. Nós estamos vivendo no momento do Apocalipse, que o Apocalipse está sendo desenrolado aos nossos dias. Estamos vivendo na última geração. Chegamos ao momento que o sinal da besta começou a ser recebido. Então, Apocalipse 13, o seu versículo 16 e 17, tem afirmação. A todos os grandes, os pequenos, os livres, a todos os escravos, a todos os patrões, os ricos, os pobres, que serão dada uma certa marca, que ninguém poderá comprar, nem vender, senão aquele que tiver a marca da besta. Então, primeiramente, precisam saber quem é a besta. Quem é a besta? E depois vamos saber o que é a marca da besta. Então, a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo 7, o versículo 25, nós vamos encontrar ali um poder que mudou os 10 mandamentos. Mudou os tempos e a lei de Deus, os 10 mandamentos. Este poder é um poder, o poder romano, é a ponta pequena. Então, pensem bem, onde surge o domingo, o primeiro dia da semana? Onde surge o domingo, o primeiro dia da semana? Então, Daniel capítulo 7, versículo 25, ali nós vamos encontrar onde surge o domingo, onde começou o domingo, o primeiro dia da semana. Foi o mesmo poder romano, o poder papal, a ponta pequena, que mudou os tempos e os 10 mandamentos. Quando este poder romano entrou na igreja de Cristo, a igreja apostólica, na verdade, o poder papal mudou os tempos e a lei. Foi o imperador Constantino romano, quando entra, se converte na igreja cristã, no ano 313. Então,
O ano 313, Constantino, imperador Constantino Romano, ele, na verdade, colocou primeira lei de liberdade religiosa. E no ano 321, o imperador Constantino, ele conseguiu colocar o domingo em lugar do sábado. Isso está na palavra de Deus. Daniel 7, versículo 25. Então foi um momento que foi promovido a liberdade religiosa, a falsa liberdade religiosa. Então Constantino introduziu o domingo, primeiro dia da semana. Agora a besta do Apocalipse 13, ele puxa este dia, o primeiro dia da semana, para o cristianismo, para ser o dia do Senhor. Por isso que assim, hoje as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes, na verdade, eles aceitaram, concordaram com o erro do imperador Constantino. E a partir dali, todas as igrejas protestantes, evangélicas, começaram a observar o primeiro dia da semana. A besta do Apocalipse 13, este mesmo poder de Daniel 7, versículo 25, é o líder da igreja católica. O Papa, ele é a besta do Apocalipse 13. Então precisa saber o que significa a palavra Papa. A palavra de Deus, Mateus 23, versículo 9, fala o significado da palavra Papa. A palavra Papa significa Pai. E a palavra Pai significa Deus. Então, neste momento, o Papa considera-se como Pai. Mas em Mateus 23, versículo 9, diz que a ninguém na terra chameis de Pai, porque um só é o vosso Pai que está nos céus. Então, o Papa considera-se como Pai, como Deus da terra. E o mundo inteiro está obedecendo a besta, está adorando pois a besta, guardando o primeiro dia da semana. Agora prestem bem atenção. Como começa a ser recebido o sinal da besta? Vejam o que aconteceu no dia 2 de junho de 2020, quando o presidente dos Estados Unidos, América do Norte, Donald Trump, ele foi em Roma e ele adorou a imagem do Papa João Paulo II. Depois volta para a Casa Branca e ele assinou o decreto da imagem da besta, para todos receberem o sinal da besta. E neste momento, Donald Trump, ele liberou 50 milhões de dólares para que todos os países do mundo inteiro promovessem este mesmo decreto. Então, de que forma está sendo recebido? De que forma? Esta marca da besta é uma lei federal. A lei federal que saiu nos Estados Unidos obriga todos os habitantes da terra a receber a marca da besta para observarem o primeiro dia da semana. Eu vos revelei o selo do Deus vivo. Então está os dois sábados. O sábado verdadeiro na Bíblia e o sábado falso na Bíblia. Mas na Bíblia não vamos encontrar o sábado falso. Porque todos observaram o sábado verdadeiro, que nós acabamos de mencionar. Deus guardou o sábado. Jesus guardou o sábado, segundo Lucas e Marcos. Maria, mãe de Jesus, e outras mulheres que seguiam Jesus também guardaram o sábado. Apóstolo Paulo guardou o sábado. Mas quem é você que estejas contra Deus? Então o mundo inteiro está adorando o Papa. Você, guardando o primeiro dia da semana, você está adorando a besta. Então este decreto que saiu no dia 2 de junho de 2020 é o decreto dominical, a lei federal para todos receberem a marca da besta. Então quem é a besta? A besta é o papado, o Papa é a besta. Então quem é a imagem da besta? O que é a imagem da besta? A imagem da besta são as igrejas protestantes
As igrejas evangélicas unindo com a besta e promovendo a falsa liberdade religiosa. O decreto dominical não saiu em nome de decreto dominical, mas o decreto dominical saiu em nome da liberdade religiosa. Desde aquele momento que Donald Trump assina o decreto dominical na Casa Branca, as igrejas passaram a promover a falsa liberdade religiosa. E todas as religiões, todas as igrejas estão promovendo a falsa liberdade religiosa. Tiraram a verdadeira liberdade religiosa, que está no Apocalipse capítulo 13, o seu versículo 10. Ali está a liberdade religiosa que foi dada em 1798. Mas a profecia, a palavra de Deus, afirma que esta liberdade religiosa será tirada. E quando tirarem a liberdade religiosa, então isto é o decreto dominical. É para todos receberem o sinal da besta. Então, o que é o sinal da besta? O que é o sinal da besta? Alguém sabe o que é o sinal da besta? O que é o sinal da besta? O sinal da besta é oposto. Muitos estudiosos da Bíblia, de profecias, estão ensinando, dizendo que o sinal da besta é o chip. Será certo? Não. Então, o que é o sinal da besta? Outros estão ensinando que o sinal da besta é código de barra. Será certo? Não. Então, o que é o sinal da besta? Então, o sinal da besta é a exaltação do primeiro dia da semana em lugar do verdadeiro sábado. Agora vejam, as igrejas estão promovendo a liberdade religiosa, a falsa liberdade religiosa. O Departamento da Liberdade Religiosa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tirou a verdadeira liberdade religiosa. Agora, a Igreja Adventista está em frente. Ela é a principal imagem da besta, que está promovendo, que está em frente, promovendo esta falsa liberdade religiosa. Agora o mundo, veja, está se dividindo em duas classes. O decreto dominical, que é a lei federal, para todos receberem a marca da besta, saiu em 3 fases. A primeira fase saiu no dia 2 de junho de 2020. Dentro dela está lá a fase da sedução, a educação. Apocalipse 13, versículo 14. Diz que ele engana todos os habitantes da terra. Esta é a sedução. Durante os 3 anos, de 2020 até 2023, a nebresia, os pastores adventistas estão a educar os seus membros, dizendo: se você quer que respeitem o teu sábado, então respeite o domingo do católico. Respeite o domingo do teu próximo. Esta é a educação que ocorreu durante 3 anos, de 2020 até 2023. E assim, na verdade, dia 29 de junho de 2023, estamos no decreto da implementação. Então, o domingo agora é em prática. O domingo agora foi colocado nos Estados Unidos, na Suprema Corte dos Estados Unidos, no Tribunal dos Estados Unidos, para que agora o domingo entre em prática. A partir desta data, dia 29 de junho, o domingo tem que ser guardado por todos. Agora, que lado você estará? Foi revelado os 2 sábados. O primeiro sábado que nós ouvimos na palavra de Deus. E o segundo sábado, um sábado espúrio, um sábado falso. Que a Bíblia não menciona que este é o dia do Senhor. Agora veja, estamos na primeira fase do decreto dominical. E entraremos na segunda fase do decreto dominical. A segunda fase do decreto dominical, ela vai proibir o povo de Deus, o povo remanescente, que está fora dos templos, que guardarão um verdadeiro sábado. Vai proibir para ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca da besta, senão aquele que guardar o domingo, primeiro dia da semana.
Então o domingo não está na palavra de Deus, não está na Bíblia. Foi a besta, o papado que trouxe o domingo do paganismo. O domingo era o dia do sol. Está na palavra de Deus, Ezequiel, capítulo 8, versículo 16. O domingo era o dia do sol, mas o Papa, a besta, trouxe este dia do sol aos nossos dias de hoje, para ser o dia do Senhor. E as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes, concordaram. A partir deste momento, as igrejas evangélicas batizaram o filho do papado. O filho do papado é o domingo, primeiro dia da semana. Então, é assim que foi instituído o domingo. O domingo era o dia do sol. E hoje, o mundo inteiro está adorando a besta. Mas a mensagem do terceiro anjo, Apocalipse 13, ou seja, Apocalipse 14, o versículo 9, diz que se alguém adora a besta e recebe o seu sinal na testa ou na mão direita, também o tal beberá o vinho da ira de Deus sem mistura de misericórdia, que são as 7 últimas pragas do Apocalipse 16. Como receber a marca da besta na testa e na mão direita? Recebendo a marca da besta na testa, é quando você acredita, quando você entende que o domingo é o dia do Senhor. Você vai estar recebendo o sinal da besta na testa. E como receber na mão direita? Na mão direita significa que você vai aceitar, vai transgredir o sábado. Você vai trabalhar no sábado. Por causa do emprego, você vai trabalhar no sábado, transgredir os mandamentos de Deus. É assim que a palavra de Deus está nos dizendo neste momento. E assim, estamos na primeira fase do decreto dominical. A segunda fase, que virá, é para proibir todos os guardadores do sábado na verdade, não poderão vender nem comprar se não guardarem o domingo. Então, a falsa liberdade religiosa trouxe os demônios dentro dos templos. Por isso, Apocalipse 18, o seu versículo 1, está a dizer: o profeta João disse que ele viu o quarto anjo descendo com grande poder e tinha grande autoridade. E ele clamou o quarto anjo, Apocalipse 18, dizendo: caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônio, covida toda espécie de ave imunda e detestável. Isto significa o quê? Através da falsa liberdade religiosa que as igrejas estão a promover, as igrejas caíram, as igrejas convidam bruxos, convidam espíritas, convidam as igrejas pagãs, convidam a Ubanda, o candomblé, dentro das suas reuniões, dizendo que é liberdade religiosa. Porque existem igrejas que cultuam diretamente a Satanás, espíritas, a Ubanda, o candomblé. São religiões pagãs que a Bíblia fala que essas religiões não podem estar unidas com o povo de Deus, com a igreja de Deus. Então, a falsa liberdade religiosa que a igreja adventista está a promover é a união da igreja com o Estado. Por isso, Donald Trump uniu todas as igrejas. O presidente da América uniu todas as igrejas. As igrejas, todas as igrejas, uniu a igreja com o Estado. Quem me chamou? Então, esta é a palavra de Deus neste exato momento. Falando do decreto dominical. A marca da besta. A sua mentira, procura o mundo saber. Inteiro está se dividindo em duas grandes classes. Adventista, os adoradores de Deus guardando o santo sábado. Muito obrigado para nós. Angola é a nossa terra, nós somos das vidas angolanas. Porque o domingo é o sinal o melhor político de tudo isso é. Esta é a palavra de Deus. E nós trouxemos nesta localidade. Não, ainda. Nesta comunidade. É a última mensagem, a mensagem do terceiro anjo. A mensagem do terceiro anjo é a mais terrível ameaça do mundo inteiro. Para ti. Ei, então, nós precisamos, não sabia que você na fala a verdade. Ei, tomar decisão. Não me choque.
Eita, é verdade mesmo. Sendo em breve, Eu vamos não proibir sabia. o povo de Deus. Mas é verdade. Senão aquele que tiver a marca da besta. É o que está nos dizer a palavra de Deus. Então, em que lado você está? Em que sinal você vai receber? O sinal de Deus ou o sinal da besta? O tempo que fiel Então, o sinal da alfabeto. besta é, na verdade, o domingo, o primeiro dia da semana. Então, é o que a palavra de Deus está a nos revelar nesta última hora. Estamos vivendo na última hora da história da Terra. Estamos vivendo na última hora da história da Terra. Então, o decreto dominical saiu em nome da liberdade religiosa. O decreto dominical saiu em 3 fases. Saiu em 3 fases. Então, você deve tomar a sua decisão. Em que lado você vai estar? Que sinal você vai receber? O sinal da besta ou o selo do Deus vivo? Então, por isso, as religiões estão a promover a falsa liberdade religiosa. Tiraram a verdadeira liberdade religiosa de 1798. Foi dada a liberdade religiosa, que o mundo inteiro gozou a liberdade religiosa. As pessoas adoram verdadeiramente o Deus verdadeiro, mas agora eles tiraram a verdadeira liberdade religiosa e colocaram a falsa liberdade religiosa. Isto é o decreto dominical. Chegou o momento de todos receberem o sinal da besta. Ou você vai receber o sinal de Deus, ou você vai receber o sinal da besta. Se você receber o sinal da besta, você vai receber as 7 últimas pragas que estão no Apocalipse 16, o seu versículo 1 em diante. Então, esta é a mensagem que nós trouxemos aqui. Não esperem que o decreto dominical saia em nome de decreto dominical, mas em nome da liberdade religiosa. Por isso, esta é a educação que nós estamos vivendo. Os pastores estavam ensinando respeito ao domingo do católico, respeito à sexta-feira do muçulmano. Parece que isto não aparece, mas lembrem-se o Apocalipse 13, ou seja, o Apocalipse 16, o seu versículo 13 fala que o profeta João viu os 3 espíritos imundos. Da boca do dragão saiu um espírito do mal. Da boca do dragão é Satanás. Da boca da besta é o papado. Saiu também um espírito imundo. E da boca do falso profeta, o protestantismo apostatado, também saiu um espírito imundo semelhante a Arã. Então são 3 espíritos imundos. Eles estão unidos para combater contra o Cordeiro, para combater com o povo de Deus, o povo remanescente. Em que lado você está? Os 3 espíritos imundos estão a agir. Eles uniram todos. Eles se dirigem aos reis do mundo inteiro para pelejar contra Deus. É o que está nos dizer a palavra de Deus. Chegamos neste momento. Até 2025, na verdade, as coisas estarão piorando. Estarão apertadas. Então, neste momento, você deve tomar a sua decisão. Ou você vai receber o sinal de Deus, ou você vai receber o sinal da besta. Em que lado você estará? Esta é a mensagem que nós trouxemos aqui na comunidade de Kassala. Muito obrigado por todos que prestaram atenção na palavra de Deus. Que Deus abençoe este lugar. Que Deus continue a abençoar todo o coração que prestou atenção. A mensagem do terceiro anjo é a última mensagem. Depois de nós encerrarmos com esta mensagem, então as 7 pragas vão ser derramadas. São 7 pragas que vai castigar os adoradores da besta, aqueles que receberam a marca da besta. Muito obrigado. Agora nós por isso, certo? Pastor.